Como certas emoções tomam conta de você sem aviso. A raiva, por exemplo, costuma surgir em segundos. Uma fechada no trânsito, uma crítica inesperada ou até um comentário atravessado são suficientes para transformar seu estado emocional. Você se sente tomado por uma força que parece não ser sua, reage, se desgasta e depois, horas ou dias mais tarde, nem lembra mais o motivo de tanto incômodo. Esse ciclo vicioso nos mantém reféns de nós mesmos. Mas há um outro caminho: cultivar um centro de calma tão firme que nenhuma provocação seja capaz de nos tirar do eixo. Não se trata de ignorar o mundo caótico, mas de não permitir que ele dite o ritmo do seu interior. Essa estabilidade emocional não é um privilégio de poucos. É uma habilidade treinável, ensinada há mais de 2000 anos pelos estoicos. Marco Aurélio, imperador de Roma, lidava diariamente com conspirações, decisões militares e pressões políticas. Ainda assim, mantinha sua serenidade ao escrever reflexões íntimas sobre equilíbrio e virtude. Sêneca, conselheiro do imperador Nero, escrevia sobre paz interior enquanto enfrentava traições e ameaças constantes. E Epicteto, que nasceu escravo e foi severamente punido por seus senhores, ensinava que a verdadeira liberdade nasce do controle sobre o próprio julgamento. Essas figuras não nos deixaram apenas pensamentos bonitos, mas ferramentas práticas para enfrentar emoções intensas com lucidez. Agora é sua vez. O que você encontrará aqui não é teoria distante, mas 4 lições estoicas que funcionam no cotidiano. São práticas que você pode aplicar nos dias mais estressantes, quando o caos parecer incontrolável. Mas antes de seguir adiante, vale um aviso importante. Essa transformação exige esforço contínuo. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de um processo de reconstrução interna. Vai doer abandonar certos padrões. Vai ser desconfortável assumir a responsabilidade pelo que sentimos. Mas se você está pronto para isso, inspire profundamente, porque o primeiro passo é identificar de onde vem sua raiva. A raiva não é gerada pelo que acontece, mas pela forma como interpretamos o que acontece. Essa é uma distinção fundamental. Você se irrita porque alguém falou alto demais ou porque sua mente interpreta isso como desrespeito? Você se incomoda com uma interrupção numa reunião porque enxerga isso como sinal de que não é valorizado. O evento em si é neutro. A perturbação nasce do julgamento que atribuímos a ele. Epicteto deixou isso claro ao afirmar: não são os fatos que perturbam os homens, mas os julgamentos que fazem sobre eles. Essa frase, se compreendida com profundidade, pode mudar radicalmente sua relação com a raiva. Grande parte das explosões emocionais nasce de expectativas frustradas. Você esperava ser tratado com respeito, mas recebeu grosseria. Esperava pontualidade e recebeu descaso. Esperava reconhecimento e encontrou silêncio. O problema não é a realidade em si, mas o choque entre o que imaginávamos e o que aconteceu. E mais, essas expectativas, muitas vezes, nunca foram verbalizadas. Elas existiam apenas dentro da sua mente, como fantasias silenciosas que você projetou nos outros. Quando isso se rompe, a raiva explode. Não porque algo terrível aconteceu, mas porque a realidade não correspondeu à ilusão que você alimentava. A partir de agora, tente fazer um exercício simples sempre que sentir a raiva crescendo. Pause por 2 segundos. Pergunte-se: qual era a expectativa que acabei de ver quebrada? Em seguida, reflita: ela era realista? Era justa? Ou será que eu esperava algo que ninguém me prometeu? Essa pausa pode parecer insignificante, mas é nesse pequeno intervalo entre o gatilho e a resposta que reside sua liberdade emocional. É ali que você começa a retomar o controle sobre si mesmo, saindo do modo automático da reatividade e entrando no território da escolha consciente. E essa consciência é o alicerce da transformação interior. Imagine uma cena rotineira. Você está preso no trânsito, atrasado, e de repente um carro entra bruscamente na sua frente. Imediatamente o corpo reage, o rosto esquenta, os músculos tensionam, os pensamentos se aceleram. Esse idiota fez de propósito, diz a voz interior. Mas será que fez mesmo? Talvez ele nem tenha percebido sua presença. Pode estar distraído, aflito, lidando com algum problema invisível. A verdade é que você não sabe,
mas a mente preenche as lacunas com raiva. Esse é o perigo da expectativa silenciosa. Você espera que o outro haja segundo seus valores, seu senso de justiça, sua lógica pessoal. E quando isso não acontece, o julgamento gera fúria. A sabedoria estoica nos convida a trocar essa raiva automática por uma reflexão deliberada. A situação em si, o carro fechando, é apenas um dado neutro da realidade. A emoção que surge é sua construção mental. O que você sente, você mesmo criou. Essa simples mudança de perspectiva não elimina o desconforto, mas tira dele o poder de dominar suas ações. Em vez de explodir, você escolhe observar. Em vez de reagir, você decide como responder. Esse é o início do verdadeiro autocontrole. Separar o que é fato do que é interpretação e aprender a administrar essa diferença com lucidez. Epicteto dizia que quando alguém nos ofende, na verdade é como se estivéssemos decidindo: eu aceito me sentir ofendido. Essa ideia pode parecer absurda à primeira vista, mas pense bem, se você pode recusar um presente, por que não poderia recusar uma ofensa? Essa metáfora muda completamente a dinâmica emocional. Significa que ninguém tem o poder de afetar seu estado interno sem sua autorização. Isso não é negar as emoções, mas assumir responsabilidade por elas. Significa que, mesmo quando algo externo parece injusto, sua reação não precisa ser automática. Ela pode ser escolhida. Agora reflita sobre sua última semana. Quantas situações poderiam ter sido diferentes se você tivesse feito essa escolha? Quantas vezes você interpretou um acontecimento como um ataque pessoal, quando na verdade era só a vida acontecendo de forma indiferente às suas expectativas? Ao desenvolver essa habilidade de pausar, respirar e olhar com distanciamento, você começa a cultivar um novo tipo de liberdade. Uma liberdade que não depende das circunstâncias, mas da forma como você se posiciona diante delas. Uma liberdade silenciosa, mas poderosa. É importante entender que os estoicos não buscavam frieza emocional. Eles buscavam discernimento. Saber quando reagir e quando deixar passar. Saber quando a resposta é necessária e quando o silêncio é mais sábio. Essa maturidade emocional é o que separa a impulsividade da sabedoria. E esse discernimento se aprofunda ainda mais com a segunda lição estoica: aprender a usar o silêncio como escudo. Um silêncio que não é covardia nem fraqueza, mas uma escolha consciente de preservar sua paz. Um gesto de força interior que pode transformar completamente o rumo de uma discussão ou confronto. Talvez você já tenha vivido uma situação em que tudo em você clamava por uma resposta imediata. Aquele impulso de revidar, de provar que você está certo, de mostrar que não vai aceitar calado. Agora imagine ter a capacidade de, nesse exato momento, simplesmente respirar fundo, manter o olhar firme e escolher não responder. Não por medo, mas por sabedoria. Sêneca escreveu que muitas das ofensas que nos ferem só têm esse poder porque lhes damos importância demais. O silêncio, quando nasce de um lugar de consciência, é uma declaração: minha paz não está à venda pelo preço de uma briga inútil. Quantas discussões na sua vida foram alimentadas por palavras que, depois, você gostaria de ter engolido? A raiva tem esse poder. Ela acelera a língua antes que a razão desperte. O silêncio estratégico, por outro lado, desacelera a emoção. Quando você decide se calar com intenção, não está fugindo, está desativando a bomba. A raiva precisa de oxigênio, e as palavras precipitadas são esse combustível. O silêncio, nesse contexto, é como retirar o ar da fogueira. Sem provocação, sem reação, a tensão se desfaz, e você permanece no controle. Esse é um dos pilares do estoicismo. Falar apenas quando for necessário e útil. Importante destacar que esse tipo de silêncio não é omissão, não é submissão. É uma pausa tática, como um guerreiro que analisa o campo de batalha antes de agir. Às vezes, essa pausa revela que não há batalha nenhuma. Epicteto dizia que, se alguém nos ofende, somos nós que decidimos se aquilo tem ou não valor. Imagine ser acusado de algo injusto diante de outras pessoas. A reação comum seria rebater na hora, tentar se justificar, se defender com veemência. Mas e se você apenas olhasse nos olhos do acusador e ficasse em silêncio? A energia do momento se inverteria. O controle mudaria de mãos. Esse silêncio maduro
permite 3 ações valiosas. A primeira, ele acalma a tempestade interna antes que ela transborde. A segunda, ele abre espaço para observar o outro e perceber que, muitas vezes, a provocação não tem nada a ver com você, mas com a dor ou o ego do outro. A terceira, ele te oferece tempo para escolher a melhor resposta, caso decida que vale a pena responder. Quando você age assim, deixa de ser refém dos impulsos, passa a ser autor da sua própria narrativa. E o mais importante, protege o que há de mais precioso, sua paz. Pense em quantas vezes você se arrependeu por ter falado demais, quantas vezes uma frase dita no calor do momento gerou consequências que duraram semanas, meses ou até anos. Agora pense em como seria se, no exato instante em que a raiva surgisse, você tivesse o autocontrole de parar, respirar e deixar o silêncio agir por você. Esse é o treinamento estoico. Eles não eram calados por covardia, mas por sabedoria. Falavam o necessário. E quando optavam pelo silêncio, não era por falta de argumentos, mas por excesso de autoconsciência. Esse tipo de controle não nasce do dia para a noite. Ele exige prática, e toda provocação pode ser encarada como um exercício. O que nos leva à terceira lição. Transforme cada provocação em um treino de autocontrole. A maioria das pessoas encara conflitos como obstáculos, interrupções desagradáveis da rotina, mas o estoico enxerga diferente. Ele vê nesses momentos uma oportunidade de fortalecimento. Assim como um atleta que não reclama do peso, mas o encara como parte do processo de crescimento, o praticante da filosofia estoica usa cada desafio emocional como academia da alma. Imagine, por exemplo, que alguém te provoca deliberadamente no trabalho, ou que, no trânsito, você é fechado de forma agressiva. A resposta automática seria a fúria, mas o estoico respira fundo e pensa: esse é meu treino de hoje. Cada vez que você domina o impulso, um ponto é marcado. Cada vez que você escolhe responder com calma, seu músculo mental se fortalece, e quanto mais difícil for a situação, maior é o ganho. Essa visão transforma completamente a relação com o desconforto. A raiva deixa de ser um inimigo e passa a ser um aliado, uma ferramenta de treino, uma oportunidade de autodomínio. Essa forma de enxergar a vida como campo de treinamento é o que Marco Aurélio chamava de guerra interior. Ele escreveu que temos poder sobre a mente, não sobre os eventos externos. Essa simples distinção tem o potencial de libertar qualquer pessoa. Não importa se o mundo está desmoronando lá fora. Se você consegue governar seus pensamentos, permanece firme. O verdadeiro poder está em decidir o que fazer com o que acontece. Enquanto a maioria se desespera tentando mudar os outros, o estoico muda a si mesmo. Ele entende que a paz não é a ausência de conflito, mas a habilidade de permanecer sereno, mesmo em meio ao caos. A cena cotidiana volta. Fila do banco. Alguém tenta furar. No trânsito, um motorista agressivo te fecha. No ambiente de trabalho, um colega faz insinuações maldosas. A vida cotidiana está cheia de armadilhas emocionais, mas o estoico as transforma em obstáculos voluntários. Esse é o meu treino de hoje, ele repete mentalmente. E assim, cada pequeno embate vira uma chance de fortalecer a musculatura emocional. Epicteto ensinava: não deseje que as coisas aconteçam como você quer, deseje que aconteçam como acontecem, e sua vida fluirá serenamente. É como aceitar o vento, em vez de lutar contra ele. A raiva desaparece quando você entende que o mundo não te deve nada. Essa mentalidade muda a forma como as pessoas ao seu redor te percebem. Quando todos esperam uma explosão, você responde com calma, e essa calma desarma. Não porque você é indiferente, mas porque você é dono de si. Essa postura firme, silenciosa e ponderada gera respeito. As pessoas se perguntam como você consegue, e a resposta é simples, mas poderosa: prática. O domínio emocional é uma habilidade, e como toda habilidade, melhora com treino. O que antes te tirava do sério, agora te provoca um leve sorriso, porque você sabe, aquele desafio é apenas mais um degrau no seu fortalecimento interno. E mais, esse domínio gera autoconfiança. Mas não a autoconfiança barulhenta, que precisa ser exibida. É a autoconfiança silenciosa, aquela que não precisa de validação.
Você sente por dentro que está no controle, não do mundo, mas de si, e isso é suficiente. A verdadeira força nasce da constância. Um pequeno gesto de autocontrole por dia, repetido por semanas, constrói um novo modo de ser. Um modo que não depende da aprovação dos outros, nem da perfeição dos dias. Um modo que encontra paz mesmo em situações adversas. E para manter essa força estável, você precisa de mais do que técnica. Precisa de uma visão que te ancore, e é aqui que entra a quarta lição. A raiva, no fundo, é uma lente que distorce. Ela estreita seu foco, te faz enxergar apenas o que deu errado, o que faltou, o que te frustraram. Quando dominado por ela, você perde o senso de proporção. Esquece o que tem, o que funciona, o que permanece. E é por isso que os estoicos cultivavam a gratidão não como uma emoção passageira, mas como uma prática diária, constante, proposital. Marco Aurélio começava seus dias agradecendo. E não era por luxo ou glória, era por estar vivo, por respirar, por ter uma chance de fazer o bem. Ele sabia que um coração grato é um escudo contra as tempestades da alma. Imagine a cena. Você está prestes a explodir com alguém. Mas antes de reagir, respira fundo e pensa: sou grato por poder escolher minha resposta. Esse simples pensamento muda tudo. A gratidão realinha seu sistema nervoso, diminui o cortisol, aumenta a serotonina. É neurociência aplicada, não autoajuda. Não se trata de fingir que está tudo bem, mas de lembrar que mesmo no meio da confusão, há algo pelo que agradecer. E esse algo é o que ancora sua mente. É o que impede a raiva de tomar conta. A gratidão é o antídoto silencioso que resgata sua lucidez nos piores momentos. Você pode testar isso agora mesmo. Pense em um momento recente em que sentiu raiva, talvez uma situação injusta, um comentário ofensivo, um gesto de descaso. Agora, respire fundo e, em vez de reviver o que te feriu, procure 3 coisas pelas quais é possível agradecer, mesmo dentro desse cenário. Pode ser algo simples: o fato de estar vivo, de ter saúde, de ter aprendido algo com aquilo. Aos poucos você percebe que a raiva enfraquece quando a gratidão entra em cena, não porque o problema desapareceu, mas porque sua mente mudou de posição. A gratidão desloca o foco da perda para o aprendizado, da ausência para a presença. Sêneca dizia que não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja mais do que precisa. A raiva, na maioria das vezes, nasce desse desejo frustrado de que o mundo se comporte como você acha que deveria. Desejo de ser compreendido sempre, de ser respeitado em todos os momentos, de que nada saia do seu controle. Quando isso não acontece, a mente, acostumada à ilusão de controle, se rebela. Mas quando você abandona essa expectativa, a paz aparece. Não porque tudo está no lugar certo, mas porque você deixou de exigir que estivesse. A gratidão é o que resta quando você para de lutar contra a realidade e começa a acolhê-la com sabedoria. Essas 4 lições estoicas, identificar a origem da raiva, usar o silêncio como escudo, transformar provocações em treino e cultivar a gratidão, não prometem uma vida sem emoções, mas prometem algo mais importante: liberdade. Liberdade para sentir sem se perder. Liberdade para reagir sem se destruir. Liberdade para viver com clareza, mesmo quando tudo ao redor parece instável. O estoicismo não busca te transformar em um robô, mas em um ser humano mais consciente. Alguém que entende que as emoções são naturais, mas que não precisam ser incontroláveis. É claro que esse caminho exige prática constante. Nenhuma transformação real acontece da noite para o dia, mas quanto mais você repete esses exercícios, mais naturais eles se tornam. Você começa a identificar padrões. Percebe quando a raiva está prestes a aparecer. Lembra-se de pausar, respirar, refletir. Lembra-se de que o silêncio pode ser mais forte que 1000 palavras. Que cada provocação é uma chance de treino. Que a gratidão é a âncora que te traz de volta ao centro. Esse é o ciclo virtuoso do estoico. Quanto mais ele pratica, mais ele domina. E quanto mais ele domina, menos ele sofre. Se você chegou até aqui, provavelmente já sentiu o poder dessas ideias. Talvez tenha lembrado de situações em que reagiu de forma impulsiva e se arrependeu.
Ou talvez esteja atravessando um momento em que manter o equilíbrio parece um desafio. Em ambos os casos, saiba que você não está sozinho. Todos enfrentamos essas batalhas internas. A diferença está em como lidamos com elas. Os estoicos não eram imunes ao sofrimento, mas aprenderam a usá-lo como material de construção. E é exatamente isso que você pode fazer também, transformar a dor em ferramenta de evolução. Essas ferramentas estoicas não funcionam se ficarem paradas. É preciso colocá-las em ação. Refletir é o primeiro passo, mas agir é o que transforma. Por isso, toda vez que algo te irritar, lembre-se, ali está uma chance de praticar. Toda vez que sentir vontade de responder, pergunte-se se o silêncio seria mais sábio. Toda vez que a expectativa frustrada te dominar, tente enxergar o que ainda há de bom. Esse é o caminho para uma vida mais leve, mais lúcida e mais serena. E se você quiser ir além, há mais uma coisa que precisa aprender: como manter essa serenidade, mesmo diante das pessoas mais difíceis. É fácil manter a calma quando estamos sozinhos ou em ambientes controlados. O verdadeiro teste, porém, acontece no convívio com outras pessoas, especialmente aquelas que nos tiram do sério. Gente tóxica, manipuladora, agressiva ou simplesmente negligente. Todos temos ao nosso redor alguém que parece testar nossos limites diariamente. E é nesses momentos que a filosofia estoica se mostra mais necessária. Porque ela nos lembra de uma verdade essencial. Você não pode controlar os outros, mas pode sempre controlar a si mesmo. Não se trata de resignação passiva, mas de poder pessoal. Quando você escolhe não reagir ao comportamento alheio, você preserva sua autonomia. O problema é que crescemos com a ilusão de que, se os outros mudassem, nossa vida seria mais fácil. Se ele não fosse tão grosseiro, se ela fosse mais compreensiva, se me tratassem com mais respeito. Mas o estoicismo desmonta essa armadilha. Ele ensina que buscar a paz a partir do comportamento dos outros é se condenar à instabilidade eterna. A única paz verdadeira é aquela que nasce da sua atitude interior. Marco Aurélio dizia: a tranquilidade vem quando deixamos de tentar controlar o que não depende de nós. Isso inclui pessoas, palavras, reações, decisões externas. E aceitar isso, em vez de resistir, é libertador. A convivência com pessoas difíceis pode ser vista como um campo avançado de treinamento emocional. Aquela pessoa que sempre te provoca, no fundo, é uma professora disfarçada, não no sentido moral, mas no sentido prático. Ela testa sua paciência, sua empatia, seu autocontrole. E é ali, nesse atrito, que você cresce. Sêneca sugeria que imaginássemos cada dia como uma prova e que aceitássemos as dificuldades como parte do currículo. Não reclame que o mundo está te testando, ele dizia. Agradeça. É sinal de que você está em evolução. Esse olhar transforma a raiva em oportunidade e cada interação difícil em uma aula sobre si mesmo. Isso não significa aceitar abusos ou se submeter a injustiças. O estoico não é passivo, ele é consciente. Ele escolhe suas batalhas com sabedoria. Quando percebe que uma situação exige limites, ele os impõe. Mas faz isso sem se perder no ódio, sem intoxicar a si mesmo com ressentimento. Ele entende que a raiva, por mais justificável que pareça, é um veneno que primeiro corrói quem sente. Por isso, opta por agir com firmeza, porém com clareza. Fala quando é necessário, se afasta quando é saudável, mas nunca deixa que a atitude do outro defina sua identidade. Essa postura estoica gera um tipo de força muito raro, a força tranquila, aquela que não precisa gritar, se exaltar ou provar nada. É a força de quem sabe o que sente, o que pensa, o que vale, e não abre mão disso por causa do desequilíbrio alheio. Quando você se posiciona assim, algo muda na dinâmica dos relacionamentos. As pessoas sentem. O que antes alimentava conflitos começa a perder força. Porque você não reage mais no automático. Você observa, escolhe, age com consciência. Isso não apenas protege sua paz, mas inspira os outros a fazer o mesmo. Se você está convivendo com alguém difícil neste momento, experimente mudar a lente. Em vez de esperar que a pessoa mude, use cada interação como treino. Observe sua reação. Perceba seus gatilhos. Pergunte-se: qual valor meu está sendo ferido aqui? O que essa situação está querendo me ensinar sobre mim mesmo? Essa mudança de foco desloca o poder.
Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e se torna autor da própria evolução. E esse protagonismo é a essência do estoicismo. Ele te transforma em alguém que não apenas sobrevive aos dias difíceis, mas que cresce por causa deles. A serenidade estoica nasce em grande parte dessa mudança de perspectiva, sair do papel de vítima para assumir a posição de aprendiz. O que antes era visto como provocação agora é interpretado como teste. E, com o tempo, a mente se adapta. O que antes gerava explosões passa a gerar apenas observações. Isso não significa que você deixará de sentir, mas que saberá o que fazer com o que sente. O controle não é sobre suprimir emoções, mas sobre redirecioná-las. Raiva, frustração e impaciência deixam de ser forças destrutivas e passam a ser energia bruta, que pode ser lapidada e usada para fortalecimento interior. É como afiar uma espada. O estoico não foge do atrito, ele o utiliza. A vida, com seus conflitos inevitáveis, vira um mestre exigente, mas justo. E cada dia se torna um campo de prática. O colega difícil, o trânsito caótico, o familiar impaciente, todos ganham um novo significado. Não como obstáculos a serem eliminados, mas como estímulos que revelam onde ainda há trabalho a ser feito. Essa mentalidade transforma a experiência diária. Em vez de esperar por um ambiente perfeito, o estoico aprende a reagir com perfeição crescente ao ambiente imperfeito, e isso gera uma tranquilidade que não depende de ninguém, apenas de si mesmo. Mas para que essa transformação seja sólida, é necessário revisitar diariamente os próprios valores. Os estoicos não acordavam e iam direto para a correria. Marco Aurélio, por exemplo, começava seus dias com um tipo de meditação escrita. Ele refletia sobre as pessoas que encontraria, os possíveis desafios, e já preparava sua mente para respondê-los com equilíbrio. Hoje encontrarei a grosseria, a traição, a ignorância, ele escrevia. E completava, mas não me deixarei afetar, pois sei que essas pessoas agem assim por ignorância do bem. Essa preparação mental é um dos segredos da resiliência. Quando você antecipa a dificuldade, ela te surpreende menos e te afeta menos. A antecipação estoica não é pessimismo, é clareza. É aceitar que o mundo não gira ao redor das suas vontades e que as falhas humanas fazem parte do percurso. Quando você se lembra disso logo cedo, evita criar expectativas irreais sobre os outros. E ao ajustar suas expectativas, reduz sua vulnerabilidade à raiva e à frustração. É como sair de casa com guarda-chuva num dia nublado. Talvez não chova, mas se chover, você estará preparado. E essa preparação te dá vantagem, não para vencer os outros, mas para não ser vencido por si mesmo. Essa é a verdadeira vitória do estoico. Outro exercício comum entre os praticantes do estoicismo é a revisão noturna. Ao final do dia, eles se perguntavam: onde perdi o controle hoje? Onde fui paciente? Onde reagi melhor do que ontem? Esse hábito de autoanálise cria consciência progressiva. Você começa a enxergar padrões, identificar gatilhos e, com o tempo, transforma reações em respostas conscientes. É esse ciclo de reflexão e correção que molda o caráter. Não se trata de perfeição, mas de progresso. E esse progresso, mesmo que lento, é profundamente transformador. Você passa a confiar mais em si mesmo, porque sabe que está crescendo por dentro. Portanto, se você quer aplicar o estoicismo na prática, comece e termine seus dias com consciência. De manhã, prepare-se para os desafios com lucidez. À noite, revise suas atitudes com honestidade. Essa simples rotina tem o poder de realinhar sua mente, dia após dia, e aos poucos, a raiva que antes dominava passa a ser apenas um sinal de que há algo a ser trabalhado, algo a ser entendido, algo a ser superado. Assim se constrói a imunidade emocional, com pequenas práticas diárias, feitas com disciplina e propósito. Ao entender que a raiva é um sinal, e não uma sentença, você começa a transformar sua relação com ela. Em vez de ser arrastado por esse sentimento, você o observa. Em vez de explodir, você analisa. Em vez de justificar atitudes impulsivas com frases como "eu sou assim mesmo", você se responsabiliza. Essa responsabilidade não é punição, é liberdade. Porque quem assume o próprio estado interno deixa de depender do mundo externo para estar bem.
A maturidade emocional não surge de evitar conflitos, mas de aprender a navegar por eles com dignidade e autocontrole. Imagine, por exemplo, que você está em uma reunião e alguém faz um comentário sarcástico. Antes, talvez sua resposta fosse imediata, uma réplica afiada, um tom de voz elevado, um desconforto que se espalha para o resto do dia. Agora, com a mente treinada, você sente o impacto, reconhece o impulso, mas não reage automaticamente. Você respira, nota o que está acontecendo dentro de si e escolhe uma resposta, ou talvez nenhuma. Essa escolha, por mais simples que pareça, representa um enorme avanço. É o reflexo do trabalho interno feito nas horas silenciosas de reflexão, leitura, meditação ou revisão. Essa consciência também muda sua relação com as falhas, porque sim, haverá dias em que você vai escorregar. Vai levantar a voz, vai julgar alguém, vai perder a paciência. Mas o olhar estoico sobre esses momentos é completamente diferente do olhar comum. Para o estoico, errar não é o fim. É apenas um dado a ser examinado. O importante não é nunca cair, mas sempre se levantar melhor. Por isso, quando você age mal, a pergunta não é por que fiz isso, mas o que posso aprender com isso. Essa mudança de mentalidade dissolve a culpa improdutiva e a transforma em alavanca para o crescimento. Além disso, quando você desenvolve esse tipo de autoconsciência, começa a perceber um fenômeno curioso. As provocações externas diminuem de intensidade, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. O que antes te abalava profundamente, agora apenas incomoda levemente, e com o tempo esse incômodo também desaparece. O que acontece é que a mente treinada aprende a diferenciar o que importa do que é ruído. Aprender a deixar passar, a não carregar tudo consigo, é uma das maiores habilidades para manter a sanidade no mundo moderno. Os estoicos sabiam disso há 2000 anos, e essa sabedoria continua atual. Outro aspecto fundamental dessa jornada é a compaixão silenciosa. Quando você aprende a lidar com suas próprias falhas e impulsos, começa a olhar para os outros com mais compreensão. Você vê que aquela pessoa irritada também está travando suas batalhas internas. Que a grosseria muitas vezes esconde insegurança. Que o ataque, às vezes, é apenas um pedido desesperado por atenção. Isso não significa aceitar tudo, mas compreender mais. E ao compreender, você escolhe não perpetuar o ciclo do ataque e defesa. Você escolhe ser o ponto de ruptura, o elo da corrente que decide não continuar a corrente. Esse tipo de escolha exige força, não força física, nem força de superioridade moral, mas a força interior de quem já entendeu que dignidade vale mais do que vitória em discussões, que o verdadeiro triunfo é manter a paz em meio à guerra, que a grandeza não está em controlar os outros, mas em não se perder de si mesmo. Quando você passa a viver com esse tipo de firmeza silenciosa, os dias caóticos continuam acontecendo, mas eles não têm mais permissão para dominar você. E isso, no fundo, é o que todos buscamos. Uma mente firme, um coração leve e uma vida conduzida com sabedoria. Essa busca por uma mente firme e um coração leve não é um ideal distante, é uma construção diária. E como toda construção, exige fundações sólidas. No estoicismo, essas fundações são feitas de princípios simples, mas profundos. Diferenciar o que está sob seu controle daquilo que não está. Cultivar a disciplina de observar antes de agir. Desenvolver o hábito de refletir sobre si mesmo ao invés de culpar o mundo. Parece pouco, mas esses princípios têm o poder de redefinir completamente sua forma de viver. Quando praticados com sinceridade, eles te libertam da tirania das emoções voláteis e te conduzem a um estado de serenidade ativa. Serenidade ativa é um conceito que vale a pena explorar. Ela não significa inércia nem passividade, significa presença, um estado de atenção plena em que você percebe o que está sentindo, mas não é arrastado por isso. Você continua sendo humano, sente dor, frustração, medo, mas essas emoções não te definem mais. Elas passam como nuvens no céu e você permanece. É uma tranquilidade firme, como uma rocha no meio da correnteza. O mundo pode girar, as pessoas podem te atacar, as notícias podem ser ruins, mas dentro de você há um centro que não se move. Esse estado não surge por acaso. Ele é cultivado e exige vigilância constante,
Por isso, os estoicos praticavam o que chamavam de atenção plena estoica, uma espécie de vigilância moral sobre os próprios pensamentos. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como forma de manter essa atenção viva. Epicteto orientava seus alunos a se perguntarem constantemente: o que depende de mim nesta situação? Essa pergunta simples é como uma bússola. Ela te lembra que você não é vítima das circunstâncias, mas agente da sua própria vida. E mais importante ainda, ela te ajuda a evitar o desperdício de energia com o que está fora do seu alcance. Essa economia emocional é uma das maiores virtudes que o estoicismo pode te oferecer. Ao deixar de gastar energia com discussões inúteis, com mágoas intermináveis, com lutas que não te pertencem, você passa a canalizar essa força para o que realmente importa. Você melhora sua presença com as pessoas que ama, sua dedicação ao trabalho, sua atenção ao que constrói paz. O estoico não ignora o mundo, ele apenas escolhe não ser arrastado por ele. Ele não se aliena, ele seleciona onde sua energia será colocada. E essa seleção é o que o torna forte, resiliente, coerente. Ao longo do tempo, essa forma de viver molda algo ainda mais precioso: o respeito por si mesmo. Não aquele respeito inflado de orgulho, mas o respeito silencioso de quem sabe que está se esforçando para agir bem, mesmo nas situações mais difíceis. Cada momento em que você escolhe a calma em vez do ataque, a compreensão em vez do julgamento, o silêncio em vez do grito, é um tijolo a mais na construção dessa dignidade. E quando isso se torna seu padrão, você passa a andar pela vida com leveza. Não porque ela ficou mais fácil, mas porque você se fortaleceu por dentro. Esse fortalecimento interior é visível. As pessoas percebem. Elas notam que você reage diferente, que você fala menos, mas diz mais, que você ouve com mais atenção, que sua presença acalma ao invés de agitar. Isso não é magia, é resultado de escolhas conscientes, feitas dia após dia. E se você está aqui, lendo isso, é sinal de que já começou essa jornada. Talvez ainda no início, talvez com quedas e recomeços, como todos nós, mas com um passo dado na direção certa. E agora, com as ferramentas certas em mãos, a responsabilidade está com você. Continuar praticando, mesmo quando for difícil, mesmo quando parecer inútil. A prática estoica não é um caminho de perfeição, mas de repetição. É cair e levantar, errar, refletir e ajustar. E nesse ciclo constante, o que antes era esforço se transforma em hábito. No início, respirar antes de reagir parece artificial. Pausar para observar um sentimento parece estranho. Escolher o silêncio no meio de uma discussão parece desconfortável. Mas com o tempo, tudo isso se torna parte natural do seu modo de existir. Você deixa de ser um reativo impulsivo e se transforma em alguém que age com intenção. E essa transição, mesmo discreta, tem impacto profundo em todas as áreas da sua vida. É nesse processo de repetição que a disciplina se torna sua aliada. A maioria das pessoas associa disciplina à rigidez, à dureza, a uma forma pesada de viver. Mas no estoicismo, disciplina é liberdade. Liberdade de não ser escravo da raiva. Liberdade de não se deixar abater por pequenas ofensas. Liberdade de escolher o que dizer, quando dizer e se vale a pena dizer. A disciplina emocional não te aprisiona. Ela te protege, te dá estrutura interna para caminhar com firmeza em terrenos instáveis. E no mundo em que vivemos, onde estímulos, ruídos e conflitos são constantes, essa estrutura faz toda a diferença. Considere um cenário comum, uma mensagem atravessada no WhatsApp, um e-mail mal interpretado, uma crítica mal colocada. Quantas vezes essas pequenas faíscas já incendiaram seus dias? Agora imagine que diante de cada uma delas, você responde com presença. Em vez de devolver no mesmo tom, você observa. Em vez de assumir que a intenção foi te ferir, você dá espaço para o benefício da dúvida. Em vez de reagir no impulso, você age com propósito. Esse comportamento, repetido continuamente, redefine sua identidade. Aos poucos, você deixa de ser alguém explosivo para se tornar alguém equilibrado. E isso não é mudança de personalidade, é evolução de consciência. Outro pilar que sustenta essa jornada é o autoconhecimento. Os estoicos dedicavam tempo para examinar seus próprios pensamentos e intenções. Eles sabiam que,
Sem esse mergulho interior, qualquer filosofia seria apenas uma camada superficial. Por isso, perguntavam a si mesmos: por que isso me afeta tanto? O que exatamente estou tentando proteger quando reajo com raiva? Essas perguntas, repetidas honestamente, revelam raízes profundas. Às vezes, o que te irrita nos outros é algo mal resolvido em você. Às vezes, o problema não é o que foi dito, mas a ferida que já existia antes. E perceber isso é um ato de coragem. Com esse tipo de clareza, você começa a antecipar seus próprios gatilhos. Já sabe que certas situações tendem a te abalar. Já percebe quando seu corpo começa a reagir antes da mente, e ao notar esses sinais, você escolhe o melhor caminho. Esse grau de consciência não te transforma em uma rocha insensível, mas em alguém que sente sem se perder, que se permite sentir, mas não se deixa dominar, que entende o que está em jogo em cada interação e age com propósito. Essa lucidez é rara, mas acessível. Ela exige apenas prática, consistência e disposição para se conhecer de verdade. Se você aplicar tudo isso, mesmo que em pequenas doses, verá transformações sutis mas constantes. Suas relações ficarão mais leves. Sua energia será mais bem direcionada. Seu sono será mais profundo. E seu senso de controle sobre a própria vida aumentará. Não porque tudo estará sob seu comando, mas porque você estará. O estoicismo não elimina as tempestades externas, mas ensina a construir abrigo por dentro. E esse abrigo é feito de consciência, silêncio, gratidão, disciplina e, acima de tudo, escolha. A escolha de não se deixar arrastar. A escolha de caminhar com firmeza. A escolha de ser livre. A liberdade interior de que falamos até agora não é algo abstrato. Ela se manifesta nas pequenas decisões do cotidiano. Quando você opta por ouvir mais do que falar em uma conversa difícil, quando recusa a tentação de se justificar diante de uma crítica vazia, quando deixa passar uma provocação que antes tomaria seu dia inteiro, tudo isso são expressões concretas da liberdade estoica. Não é sobre eliminar emoções, mas sobre dominá-las com gentileza, porque quanto mais autoconsciência você desenvolve, menos necessidade sente de provar algo ao mundo. Você se basta. E nesse silêncio maduro, mora uma força que o barulho jamais alcançará. Essa força silenciosa se reflete também no modo como você passa a enxergar os outros. O julgamento cede espaço à empatia. Você já não precisa mais reagir a cada comentário maldoso ou comportamento desrespeitoso, porque entende que cada pessoa age a partir do seu próprio nível de consciência. Ao invés de responder com agressividade, você responde com clareza. E, em muitos casos, percebe que a melhor resposta é nenhuma. Não por fraqueza, mas por sabedoria. O estoico compreende que o outro diz não define quem ele é, e menos ainda quem você é. Ele sabe que ninguém pode rebaixá-lo sem sua permissão. Isso nos leva a um ponto crucial. Sua identidade não pode ser construída a partir da opinião alheia. Vivemos em uma sociedade onde somos constantemente pressionados a responder, a explicar, a nos posicionar sobre tudo. Mas o estoico sabe que nem todo silêncio precisa ser preenchido, nem toda crítica precisa de defesa. Ele aprendeu a distinguir entre o que vale seu esforço e o que é apenas ruído. Essa distinção não o torna indiferente, mas seletivo. Ele escolhe onde colocar sua energia, porque entende que a energia emocional é um recurso valioso demais para ser desperdiçado em batalhas inúteis. O resultado disso é uma economia emocional que proporciona leveza, e essa leveza é revolucionária num mundo pesado. Você começa a caminhar com mais presença, mais espaço interno. Aquilo que antes te afetava profundamente, agora mal toca a superfície. Não porque você virou pedra, mas porque virou raiz. Uma raiz firme, que permanece estável mesmo quando os ventos do caos sopram com força. E quanto mais você pratica esse enraizamento, mais percebe que o mundo continua sendo o mesmo, mas você não. Você deixou de ser passageiro e se tornou condutor. A vida continua imprevisível, mas seu espírito se torna previsível. Ele escolhe a serenidade. Essa serenidade se torna visível para os outros, mas principalmente para você. Em vez de noites mal dormidas por discussões sem sentido, você dorme com a consciência tranquila.
Em vez de horas gastas relembrando ofensas, você investe seu tempo em aprendizado, leitura, reflexão. Sua mente, antes barulhenta, agora trabalha a seu favor. E com isso, seu olhar sobre a vida muda. Pequenas coisas passam a te tocar. Um sorriso, uma conversa, um gesto de gentileza. É como se o espaço liberado pela raiva desse lugar, a sensibilidade. O mundo não fica perfeito, mas fica mais leve porque você já não carrega tanto peso interno. Nesse ponto da jornada, você começa a entender que o verdadeiro objetivo do estoicismo não é suportar a vida, mas vivê-la com dignidade. Ter autocontrole não é apenas resistir ao impulso, mas também criar espaço para o que realmente importa. Cada reação contida abre espaço para uma nova atitude consciente. Cada palavra não dita se transforma em uma escolha preservada, e cada confronto evitado, quando desnecessário, é uma chance de seguir em paz. O estoico não vive em guerra com o mundo, vive em paz consigo mesmo, e essa paz se reflete em tudo, no tom da sua voz, na firmeza do seu olhar, na calma dos seus passos. Viver em paz consigo mesmo é talvez uma das conquistas mais valiosas que alguém pode alcançar. E ela não se constrói de uma vez só. É uma edificação lenta, feita de pequenas escolhas alinhadas aos seus valores mais profundos. O estoico, ao cultivar esse estado de presença e equilíbrio, não busca se afastar do mundo, mas participar dele com mais clareza. Ele sabe que o caos externo continuará existindo. As falhas humanas, as crises, as injustiças, tudo isso permanece. Mas o que muda é a forma como ele decide se relacionar com esses fatores. A diferença está no filtro da consciência, e não na pureza das circunstâncias. Esse filtro é o que impede que a raiva se torne uma força destrutiva, porque antes de ela se espalhar como fogo, o estoico a observa, e essa observação é o que transforma o impulso em insight. A raiva deixa de ser inimiga e passa a ser mensageira. Ela te mostra onde ainda há algo a ser compreendido, onde uma expectativa se formou sem base, onde um apego está gerando dor. E quando você reconhece isso, pode intervir no ponto certo. Em vez de se culpar por sentir, você se educa para sentir melhor. Essa é uma habilidade emocional rara, mas completamente acessível com prática e intenção. A inteligência emocional, nesse contexto, não é sobre controlar tudo o tempo todo. É sobre saber o que fazer com o que se sente. É sobre conseguir atravessar um dia difícil sem contaminar os outros com sua frustração. É saber ouvir uma crítica sem se desmontar, saber aceitar um erro sem entrar em colapso interno. E, sobretudo, é conseguir manter a serenidade mesmo quando tudo ao redor parece exigir o contrário. Isso não é frieza, é força. Uma força tranquila, que não precisa gritar nem se defender, porque já sabe onde está fincada. E essa firmeza silenciosa é um presente que você oferece a si mesmo todos os dias. Essa mesma firmeza permite que você esteja presente nos momentos mais importantes da vida, não preso ao passado, remoendo ressentimentos, nem ansioso pelo futuro, tentando prever o imprevisível, mas ancorado no agora, com a mente limpa e o coração estável. O estoico não nega o que passou, nem ignora o que virá. Ele apenas escolhe viver o presente com plenitude, e essa escolha é uma forma de resistência. Resistência contra a distração, contra o ruído emocional, contra o hábito de se perder em conflitos que só existem dentro da mente. Viver assim é um ato de coragem contínuo e também de amor próprio. Porque quando você decide se tratar com mais gentileza, escolhe parar de se torturar pelas falhas do passado ou pelas reações impulsivas. Em vez disso, transforma cada erro em aprendizado. Isso não significa se acomodar, mas reconhecer que a evolução é um processo. O estoico que hoje escolhe o silêncio também já gritou. O que hoje domina a raiva, um dia foi dominado por ela. E isso é o que torna essa jornada tão humana. Ela é feita de tropeços, mas também de redirecionamentos. Cada escolha consciente é uma pequena vitória. E essas pequenas vitórias, somadas com constância, constroem uma vida inteira de sabedoria. Quando você olha para trás e percebe o quanto mudou, entende que valeu a pena ter persistido. Não porque o mundo tenha se tornado mais gentil, mas porque você se tornou mais forte. Essa força não aparece nas redes sociais,
nem é validada por aplausos. Ela se revela no silêncio dos seus pensamentos, na tranquilidade do seu corpo, na firmeza das suas atitudes. E se alguém perguntar como você chegou até esse ponto, a resposta será simples. Você decidiu não ser mais refém da própria raiva. Decidiu treinar sua mente, escolher suas batalhas e construir sua paz, mesmo em dias caóticos. A construção dessa paz interior não é um caminho linear. Haverá recaídas, momentos em que você vai se sentir dominado pelas emoções, em que a raiva virá com força e em que o impulso parecerá mais forte do que sua consciência. Isso faz parte do processo. Nenhum estoico nasceu pronto. Todos aprenderam, erraram, refletiram e recomeçaram inúmeras vezes. O progresso está justamente em reconhecer isso sem se punir. A diferença entre quem permanece no caos e quem se fortalece é simples. O primeiro se entrega, o segundo se levanta. E cada vez que você se levanta com mais sabedoria do que tinha antes, você evolui. Essa evolução se manifesta na prática. Imagine, por exemplo, uma reunião em que alguém te interrompe repetidamente. Em vez de explodir, você percebe o incômodo surgindo e escolhe observar. Você identifica a emoção, respira e decide se a resposta será necessária ou se o silêncio será mais eficaz. Em outro momento, talvez você escolhesse o confronto. Agora, você escolhe a estratégia, e isso não é fingimento. É inteligência emocional. É saber que nem toda provocação merece resposta, nem toda indignação precisa ser verbalizada. O estoico aprende a discernir entre a necessidade de reagir e a nobreza de deixar passar. A nobreza de deixar passar não é submissão, é domínio. Domínio sobre si mesmo, sobre seus pensamentos, sobre suas reações, sobre seu tempo. A raiva, quando nos domina, consome energia vital, rouba horas de tranquilidade, estraga encontros, atrapalha decisões. Mas quando você aprende a direcioná-la, ela se transforma em força. Você pode canalizar essa energia para uma conversa construtiva, para uma decisão bem pensada, ou até para um silêncio que diz mais do que 1000 palavras. E isso só acontece quando você não está mais no piloto automático da emoção, mas no comando consciente da sua conduta. Uma das formas mais eficazes de reforçar esse comando é a prática da visualização estoica. Antes de enfrentar situações que costumam te tirar do sério, antecipe mentalmente o que pode acontecer. Visualize o incômodo, a provocação, a crítica e ensaie sua resposta ideal. Isso não é paranoia, é preparação. É o que Marco Aurélio fazia ao acordar. Ele se lembrava de que encontraria ignorância, arrogância, injustiça, mas também se lembrava de que poderia escolher como reagir a cada uma dessas coisas. Essa preparação reduz o impacto emocional dos acontecimentos, pois a mente já os conhece antes mesmo que aconteçam. Ao longo do tempo, isso cria uma nova base interna. Você se torna menos reativo, mais centrado. Suas emoções deixam de ser muralhas que te aprisionam e passam a ser janelas, por onde você enxerga sua própria evolução. Cada vez que você se observa sem julgamento e se redireciona com clareza, você está fortalecendo essa base. O que parecia difícil no começo, pausar antes de reagir, respirar no meio da raiva, calar com propósito, se torna o seu novo modo de funcionar. Você passa a perceber, inclusive, o quanto esse domínio beneficia não só a si, mas todos à sua volta, porque o seu equilíbrio emocional irradia. Quando você reage com calma, inspira calma. Quando você escolhe o silêncio, diminui o barulho ao redor. Quando você se mostra estável, convida os outros à estabilidade. Isso não significa que todos vão mudar por sua causa, mas significa que você não será mais um agente do caos. Você será o ponto de firmeza no meio da instabilidade. E com isso, passa a ocupar um novo lugar no mundo, o de alguém que vive com propósito, que sente com profundidade, mas que não se curva mais à tirania do impulso. Você sente, mas escolhe, sempre escolhe. Esse poder de escolher, mesmo diante das emoções mais intensas, é o que transforma um simples indivíduo em alguém que vive com maestria. E essa maestria não tem a ver com controle absoluto, mas com discernimento constante. A diferença entre quem vive reagindo e quem vive decidindo está justamente na pausa.
uma pausa de 2 segundos, um instante de consciência que separa a ação automática da escolha intencional. Os estoicos treinavam essa pausa como um soldado afia sua espada, todos os dias, sem exceção, porque sabiam que ela seria necessária nos momentos de maior pressão, quando tudo conspirasse para tirá-los do eixo. A mente não treinada busca alívio imediato, quer vencer a discussão, gritar mais alto, se justificar na hora. A mente treinada busca impacto duradouro, entende que nem tudo precisa de resposta, que nem toda vitória aparente é verdadeira. Às vezes, vencer é sair da conversa com a dignidade preservada. Às vezes, é proteger sua energia, mesmo sendo mal compreendido. Isso só é possível quando você se torna íntimo de si mesmo, quando conhece suas feridas, seus limites, seus padrões. E isso exige coragem, porque é mais fácil culpar o outro do que encarar os próprios fantasmas. O estoico escolhe o caminho mais difícil, o da verdade interior. Essa verdade interior é construída quando você se compromete a não ser mais um agente do ciclo de agressão, quando você decide ser o ponto de quebra da repetição tóxica. Imagine, por exemplo, um pai que sempre foi agressivo com o filho. Esse filho cresce, aprende sobre autocontrole e decide que com seus próprios filhos o ciclo será diferente. Essa é uma vitória estoica. Interromper o padrão, mesmo tendo sido forjado dentro dele. A escolha consciente de não repetir a dor que recebeu. E isso, embora silencioso, é de um impacto imenso, porque mostra que o passado pode ser referência, mas não precisa ser destino. Esse mesmo princípio se aplica às pequenas situações do dia a dia. Um atendente grosseiro, um amigo impaciente, um familiar desrespeitoso. Você pode reagir como sempre, devolver na mesma moeda, ou pode escolher de novo. A cada escolha, você reforça o tipo de pessoa que está se tornando. O estoicismo nos ensina que o caráter é moldado nas pequenas atitudes, muito mais do que nos grandes discursos, e que cada resposta que damos ao mundo, especialmente nos momentos difíceis, revela a estrutura do nosso espírito. A força verdadeira não está em dominar o outro, mas em não se deixar dominar por ele. Com o tempo, você percebe que está menos cansado, porque a raiva cansa. O ressentimento consome, o desejo de revanche corrói. Quando você abre mão disso tudo, não está perdendo, está se libertando, libertando o espaço interno para respirar melhor, pensar melhor, viver melhor. E a recompensa não é imediata, mas é certa. Você começa a atrair relações mais saudáveis, a construir conversas mais produtivas, a desfrutar de uma mente mais silenciosa. Tudo isso começa com uma decisão aparentemente simples, a de não se deixar dominar pela raiva. Uma escolha que, repetida com consistência, transforma seu modo de existir. E quando você se vê meses depois diante de uma situação que antes te faria explodir, e agora não passa de um incômodo leve, você entende, esse é o resultado do treino. Não foi um milagre, foi prática, foi disciplina emocional. Foi a soma de cada respiração, cada pausa, cada reflexão. Foi a escolha de se observar quando seria mais fácil se esconder. Foi a coragem de deixar o ego de lado em nome da paz. Essa transformação silenciosa é mais poderosa do que qualquer discurso motivacional, porque ela vem da ação, vem da prática vivida, não da teoria decorada. Essa prática vivida é o que diferencia um admirador da filosofia de um verdadeiro praticante. Muitos leem sobre o estoicismo, citam frases de Sêneca, compartilham textos de Marco Aurélio, mas continuam se perdendo nas mesmas reações, porque o conhecimento sem ação é apenas enfeite. O estoico verdadeiro não precisa decorar máximas, ele incorpora os princípios em seu comportamento. Ele não fala sobre autocontrole, ele o manifesta. Não diz que é resiliente, ele simplesmente é. A filosofia para ele não é argumento. É caminho, é uma direção que orienta suas atitudes, especialmente nos dias em que tudo parece conspirar contra a paz interior. E nesses dias, o diferencial não está em evitar o caos, mas em caminhar por ele com estabilidade. Enquanto a maioria se agita, o estoico observa. Enquanto todos buscam culpados, ele busca compreensão. Enquanto muitos reagem no impulso, ele decide com ponderação. Essa postura não o faz superior, o faz centrado.
Ele não busca vencer debates, mas vencer a si mesmo. Não quer impressionar, quer ser coerente. E essa coerência é visível. Está nos seus olhos, na sua voz, nos seus silêncios. É a coerência de quem escolheu viver com integridade, mesmo quando seria mais fácil ceder ao descontrole. É importante lembrar que essa integridade não é um estado fixo, mas uma escolha renovada todos os dias. Há manhãs em que será mais difícil manter o equilíbrio. Haverá pessoas que parecerão ter o dom de apertar seus gatilhos emocionais. Situações injustas, pressões externas, dores internas, tudo isso continuará acontecendo. Mas agora, você tem ferramentas. E cada vez que as utiliza, mesmo que de forma imperfeita, você reafirma o compromisso com a sua evolução. O estoico não é perfeito, ele é dedicado, não é inatingível, ele é vigilante. E essa vigilância o torna forte, não apesar das emoções, mas junto com elas. Essa força construída junto das emoções é o que cria o equilíbrio verdadeiro. Porque o estoico não reprime, ele compreende, não nega, ele transforma. Ele entende que sentir raiva, tristeza ou medo não é fraqueza. Fraqueza é deixar que esses sentimentos governem suas atitudes. Força é sentir e ainda assim manter o propósito. É ser tomado por uma emoção e mesmo assim escolher a resposta mais alinhada com os próprios valores. É olhar para dentro e dizer, eu posso sentir isso, mas não preciso ser isso. Essa separação entre sentir e agir é a chave da liberdade emocional. Ao atingir esse ponto de clareza, você começa a experimentar a vida de uma forma diferente. As conversas se tornam mais leves, os dias mais previsíveis emocionalmente. Você deixa de ser uma caixa de surpresas, alguém que pode explodir a qualquer momento, e passa a ser uma presença confiável, estável, segura. As pessoas ao seu redor percebem isso e muitas vezes mudam seu comportamento apenas por estarem diante de alguém que não entra no jogo da provocação. Esse é o poder do exemplo silencioso. O estoico não tenta convencer ninguém, ele inspira pela postura. E isso, muitas vezes, vale mais do que qualquer discurso. Essa inspiração é, na verdade, um reflexo do seu estado interno. Quando você vive de forma coerente com seus princípios, você se sente em paz, e essa paz é contagiante. Ela se manifesta no modo como você caminha, como você olha nos olhos, como você resolve os problemas. Ela não precisa ser anunciada. Ela se impõe pela consistência. E essa consistência vem do simples, do cotidiano, do esforço diário de ser melhor do que ontem. Não por vaidade, mas por compromisso. Não para impressionar, mas para viver com mais dignidade. Essa é a marca de quem segue o estoicismo não como moda, mas como missão. Viver o estoicismo como missão significa, acima de tudo, alinhar quem você é com aquilo em que acredita. É sair do campo das intenções e entrar no território das ações concretas. Não se trata de ser perfeito, mas de ser honesto. Honesto com suas falhas, com suas reações, com suas escolhas. Porque o estoico não se ilude. Ele sabe que vai errar, que nem sempre conseguirá manter o controle, que a raiva e a ansiedade ainda surgirão. Mas, ao invés de se martirizar por isso, ele transforma cada deslize em matéria-prima para crescer. A cada falha, ele ajusta o curso, reafirma o compromisso e segue em frente. Esse compromisso é silencioso. Não precisa ser publicado, nem anunciado. É algo íntimo. Você acorda e lembra que sua maior responsabilidade não é com a perfeição, mas com a consistência. Ao longo do dia, você se vigia, não para se punir, mas para se conduzir. Você escolhe melhor as palavras, reflete antes de agir, questiona a necessidade de cada emoção. E no fim do dia, quando revisa seus atos, não busca aplausos, busca coerência. Eu fui quem decidi ser hoje? Essa é a pergunta que guia o verdadeiro praticante da filosofia estoica. E ela é poderosa porque te coloca no centro da sua própria história. Colocar-se no centro da própria história não é egoísmo, é responsabilidade. É reconhecer que, embora o mundo externo seja imprevisível, suas reações internas podem ser moldadas. E quando você assume esse papel de autor da própria narrativa, deixa de ser refém dos humores alheios. Não se trata mais de o que fizeram comigo, mas de o que escolhi fazer com isso. Esse deslocamento de foco transforma tudo. Situações que antes pareciam injustas,
agora se tornam neutras. Palavras que antes doíam agora são apenas sons. Gestos hostis que antes te feriam, agora são apenas sinais da dor do outro. Você para de absorver e começa a observar. Observar em vez de absorver é uma das habilidades mais valiosas que o estoicismo ensina. Porque ao observar, você cria um espaço entre o estímulo e a resposta. Um espaço onde mora a liberdade. Liberdade de escolher não reagir, de não se deixar arrastar, de não devolver na mesma moeda. Esse espaço é onde você constrói sua força. Ele é pequeno, às vezes imperceptível, mas é tudo. É ali que você decide quem está no comando, você ou o seu impulso. E quanto mais você treina esse espaço, mais ele se amplia. Com o tempo, o que antes era reação se transforma em escolha. E cada escolha consciente é uma semente de paz. Essa paz não é utopia, é prática. Ela se revela nos dias comuns, nas pequenas interações, nos momentos em que você poderia ter explodido, mas escolheu respirar. Poderia ter dito algo cruel, mas escolheu o silêncio. Poderia ter se afastado, mas escolheu ouvir. Essas decisões moldam sua identidade, e essa identidade molda sua vida. Porque o modo como você age nas situações pequenas revela quem você será nas grandes. O autocontrole cotidiano é o ensaio para os momentos decisivos. O treino silencioso é o que te prepara para os grandes testes, aqueles que chegam sem aviso e exigem tudo o que você cultivou. Portanto, nunca subestime a importância de uma escolha simples. Ela pode parecer pequena, mas carrega um peso simbólico enorme. É ela que sustenta sua integridade. É ela que fortalece sua paz. É ela que define dia após dia quem você está se tornando. O estoicismo é isso, um compromisso diário com a sua melhor versão. Um compromisso que ninguém vê, mas que todos sentem. Porque a firmeza de espírito, quando real, não precisa ser explicada. Ela é percebida, no tom de voz, na calma do olhar, no modo sereno como você atravessa até mesmo os dias mais turbulentos. Sereno não significa insensível. Essa é uma confusão comum. Muitos acreditam que alguém calmo diante do caos está apenas se desligando, fingindo que nada o atinge. Mas o verdadeiro estoico sente profundamente. Ele apenas não se afoga nos próprios sentimentos. Ele reconhece a raiva quando ela chega, mas não a alimenta. Ele percebe o medo, mas não o deixa paralisar sua ação. Ele vive com intensidade, mas não com descontrole. E essa diferença é o que permite que ele siga firme onde muitos se perdem. Porque a serenidade não é a ausência de emoção, é a maturidade de não se tornar escravo dela. Essa maturidade vem do reconhecimento de que cada emoção traz uma mensagem. A raiva, por exemplo, pode indicar um valor ferido, uma expectativa frustrada, uma injustiça percebida. Mas o estoico não para aí. Ele pergunta: o que posso aprender com isso? O que posso fazer com isso que me torne melhor e não pior? Essa transmutação da emoção em insight é uma das chaves da filosofia prática. Não se trata de suprimir, mas de redirecionar. E quanto mais você pratica essa escuta atenta de si mesmo, mais claro se torna o que merece reação e o que pode simplesmente passar. Essa capacidade de deixar passar não é indiferença, é sabedoria. É a compreensão de que nem tudo é sobre você e que o mundo não está constantemente tentando te atingir. Muitas vezes, as palavras rudes do outro são reflexo de suas próprias dores. As atitudes agressivas são sintomas de desorganização interna. Quando você entende isso, deixa de se sentir atacado e passa a enxergar o ser humano por trás do comportamento, não para aceitar tudo calado, mas para escolher o melhor modo de lidar com aquilo. O estoico não se deixa confundir entre o ruído da situação e o que realmente importa em sua resposta. E o que realmente importa é manter-se fiel ao que você quer construir em si mesmo. Se você deseja ser uma pessoa calma, precisa agir como tal, mesmo quando tudo convida à fúria. Se você quer ser estável, precisa praticar estabilidade justamente nos dias mais desafiadores. Esse é o paradoxo do estoicismo. É no caos que se forma a firmeza. O estoico não espera o mundo melhorar para praticar seus princípios. Ele os pratica justamente porque o mundo é imperfeito. Ele entende que a virtude só tem valor quando posta à prova.
E por isso, cada situação difícil é recebida como mais uma chance de treino. Esse treino é invisível, mas produz frutos visíveis. A convivência com você se torna mais leve. As pessoas começam a confiar na sua presença, na sua escuta, na sua coerência. Não porque você tenta agradar, mas porque transmite constância. Em um mundo onde tudo muda o tempo inteiro, ser alguém que oferece estabilidade emocional é quase um ato de rebeldia. E essa rebeldia silenciosa é poderosa. Ela não impõe, mas inspira. Ela não confronta, mas transforma. Ela mostra que é possível viver de outro jeito, com mais clareza, mais domínio, mais leveza. E ao mostrar isso, você se torna uma referência sem precisar dizer uma palavra. Quando você percebe o impacto desse novo modo de existir, compreende que está no caminho certo, um caminho que não é perfeito, mas é seu. Um caminho onde cada desafio é uma oportunidade de reafirmar sua escolha, de mostrar a si mesmo que já não é mais quem costumava ser, que hoje você reage diferente, pensa com mais profundidade, sente com mais equilíbrio. E esse progresso, por mais silencioso que seja, é um sinal de liberdade. Uma liberdade que não depende de ninguém, nem de nenhuma condição. Uma liberdade que nasce de dentro e que nada, nem ninguém pode tirar de você. Essa liberdade interior é a mais valiosa de todas porque ela te acompanha em qualquer circunstância. Você pode estar num ambiente caótico, rodeado de pessoas difíceis, enfrentando desafios inesperados e ainda assim manter o equilíbrio. Porque o equilíbrio não vem do que está fora, vem do que está construído por dentro. É como navegar em alto mar com um leme firme. As ondas continuam batendo, mas você não perde o rumo. Essa firmeza silenciosa, cultivada através das práticas estoicas, é o que torna alguém verdadeiramente imperturbável. E ser imperturbável não é estar acima das emoções, mas saber como atravessá-las com clareza e direção. Esse é o estado de espírito que os estoicos chamavam de ataraxia, uma tranquilidade profunda, que não depende da ausência de dificuldades, mas da presença de sabedoria. E essa sabedoria é conquistada, não herdada. É forjada em cada momento em que você escolhe o caminho mais difícil, porém mais digno. Quando você silencia o impulso para ouvir melhor. Quando você adia a resposta para refletir mais. Quando você troca a vingança pela compaixão. São atitudes discretas, que ninguém aplaude, mas que moldam um caráter inabalável. E esse caráter é a base de tudo que é duradouro. Paz, respeito, confiança e liberdade. Mas é importante lembrar que essa paz interior não significa que você nunca mais vai sentir raiva ou ansiedade. Significa apenas que elas não terão mais o poder de te arrastar. Você as verá chegando, saberá nomeá-las, compreenderá suas origens e então escolherá como lidar com elas. Essa capacidade de nomear o que se sente é poderosa, porque o que você nomeia, você governa. O que você ignora, te governa. Ao desenvolver esse vocabulário emocional, você deixa de ser um refém das sensações e passa a ser um líder de si mesmo. Você deixa de viver no automático e passa a viver com intenção. Viver com intenção é viver com propósito. É entender que cada palavra dita, cada gesto oferecido, cada pensamento cultivado forma a estrutura da sua existência. O estoico é alguém que vive sabendo o que quer construir e por isso não age por impulso. Ele age por convicção. E quando escorrega, como todos nós, ele não se perde em culpa. Ele usa a queda como aprendizado. Reergue-se com mais consciência, mais humildade e mais firmeza. Esse ciclo de tentativa, erro e correção é o que o mantém em crescimento constante. Ele não busca perfeição, busca coerência com o que escolheu ser. E quanto mais você vive assim, mais fácil fica distinguir o que merece sua atenção do que merece seu silêncio, o que merece seu envolvimento do que merece sua distância. Você não precisa mais controlar tudo. Você apenas cuida do que está ao seu alcance com excelência e solta o resto. Essa soltura não é desistência, é sabedoria prática. Você deixa de lutar guerras que não são suas, de tentar mudar pessoas que não querem mudar, de se torturar por erros que já não podem ser desfeitos. Em vez disso, você foca no que constrói, sua mente, suas ações, suas escolhas. Com o tempo,
Essa postura serena se torna parte de quem você é, não como uma máscara, mas como uma expressão legítima do que você viveu, superou e decidiu ser. Você passa a lidar com os altos e baixos da vida com mais graça. Aprende a esperar menos do mundo e a esperar mais de si mesmo. E essa inversão de expectativa muda tudo. Porque ao tirar o foco do externo e colocá-lo no interno, você se torna mais estável, mais leve, mais verdadeiro. Essa é a essência do estoicismo na prática. Um caminho de autodomínio que transforma a dor em sabedoria e a reação em escolha consciente. Quando você aprende a reagir com sabedoria ao invés de impulso, começa a se libertar de uma das maiores prisões emocionais, o hábito de terceirizar a culpa. Quantas vezes, diante de uma situação difícil, o primeiro pensamento é: foi culpa dele, ela me tirou do sério, se não fosse aquilo eu estaria bem. Esse tipo de raciocínio é confortável, mas estéril, porque enquanto você joga a responsabilidade no outro, abdica do seu próprio poder de transformação. O estoico rompe com esse padrão. Ele entende que pode até não controlar o que acontece, mas sempre terá domínio sobre a resposta que dará. E é nessa resposta que mora sua força. Essa força não é visível aos olhos dos outros, mas é profundamente sentida por quem a vive. Ela aparece no momento em que você decide não devolver uma ofensa, no instante em que você escuta, respira e não age como agiria no passado. Essa é a vitória silenciosa do autocontrole. Ninguém percebe, mas você sabe, e esse saber é suficiente. É o que fortalece sua autoestima de forma sólida, sem depender de reconhecimento externo. É como se a cada escolha consciente você dissesse a si mesmo: eu sou maior do que isso. E essa frase não nasce do orgulho, mas da lucidez. A lucidez é, inclusive, uma das virtudes mais raras hoje em dia. Em meio a tantas opiniões, julgamentos e reações precipitadas, enxergar com clareza é um privilégio. E mais do que isso, é uma responsabilidade. Porque quanto mais você enxerga, mais você entende. E quanto mais entende, mais percebe que o outro também está lutando suas próprias batalhas. Essa percepção não te torna passivo, mas compassivo. Você aprende a não levar tudo para o lado pessoal, a não transformar todo desencontro em drama. E com isso, sua energia se reorganiza. Em vez de ser gasta tentando controlar o incontrolável, ela é direcionada para aquilo que realmente constrói sua paz. E aqui entra uma prática poderosa que os estoicos utilizavam com frequência: o distanciamento reflexivo. Sempre que algo os afetava demais, eles imaginavam a situação de fora, como se estivessem observando outra pessoa vivendo aquilo. Esse exercício simples permite uma mudança de perspectiva imediata. Ao se ver como observador, você interrompe a reação automática e cria espaço para uma escolha mais consciente. Isso pode ser feito em segundos. Uma discussão acalorada, por exemplo. Ao se imaginar como espectador da cena, você consegue notar como está se comportando, como está reagindo e o que pode fazer diferente. Essa auto-observação é como um espelho da alma. Quanto mais você pratica esse distanciamento, mais percebe que muitas das suas reações antigas eram desnecessárias. Você começa a economizar palavras, pensamentos e até desgaste físico, porque o corpo também responde ao estado da mente. Quando você vive em tensão constante, sua saúde sofre. Dorme mal, respira mal, adoece com facilidade. Mas quando a mente se estabiliza, o corpo responde com vitalidade. O estoicismo, portanto, não é apenas uma filosofia mental. É uma prática que transforma o corpo, a saúde, os relacionamentos e a qualidade da sua presença. E isso não é discurso bonito. É efeito prático da escolha por viver com mais consciência. No final, o que você está fazendo não é apenas lidar com raiva e ansiedade. É reconstruindo seu modo de existir. É se tornando alguém que inspira mesmo sem querer, que ensina mesmo sem falar, que marca presença mesmo sem impor. E tudo isso vem do trabalho interno, silencioso e constante. O mundo lá fora continuará cheio de provocações, de injustiças, de ruídos, mas agora você carrega dentro de si um espaço de silêncio, de discernimento, de domínio, e esse espaço se torna seu refúgio, não para fugir, mas para agir com mais clareza toda vez que a vida te testar.
Esse refúgio interior que você constrói com disciplina se torna uma espécie de casa emocional, um espaço que ninguém pode invadir, a menos que você permita. E essa consciência muda completamente a forma como você se posiciona no mundo. Antes, bastava uma crítica ou um gesto de desprezo para o seu dia desandar. Agora, com essa base sólida, você consegue distinguir o que realmente merece sua atenção do que é apenas ruído. A vida não fica mais fácil, mas você se torna mais leve. E essa leveza é resultado direto do trabalho invisível que poucos veem, mas que você sente em cada decisão consciente. É nesse ponto que você começa a experimentar algo raro, a sensação de estar no controle de si mesmo, não no sentido de reprimir emoções, mas de integrá-las ao seu modo de viver com sabedoria. Você percebe que a raiva é apenas um alarme, não um destino, que a ansiedade é só um sinal de que sua mente está tentando prever o que não pode controlar. E ao perceber isso, você responde com mais serenidade. Escolhe o que pensar, onde focar, quando falar. Deixa de reagir como reflexo dos outros e passa a agir como reflexo dos seus princípios. Essa é a transição de um ser reativo para um ser consciente. E é justamente nessa consciência que mora a dignidade, porque viver com autocontrole não significa viver com frieza, mas com respeito. Respeito por si mesmo, por sua energia, por sua paz. Você para de negociar esses valores em troca de vitórias momentâneas. Não responde a provocações só para provar que tem razão. Não entra em discussões que não vão te levar a lugar algum. E, o mais difícil, aprende a aceitar quando o outro não vai mudar. Porque o estoico sabe que mudar o outro não é sua responsabilidade. Sua responsabilidade é ser a melhor versão de si mesmo, mesmo diante do pior dos outros. Esse tipo de maturidade emocional não se aprende em livros. Ela nasce do confronto com a própria dor, com o próprio ego, com as próprias limitações. É no atrito com o mundo que você descobre quem você é. É no meio da tempestade que sua estrutura se revela. E se ela estiver bem construída, você não desaba. Você observa, você sente, mas você não se quebra, porque agora você tem fundamentos, você tem ferramentas, e mais do que isso, tem clareza. Clareza de que cada situação difícil é uma oportunidade de se lapidar, e que cada vez que você escolhe a calma, está se aproximando da sua essência mais forte. Esse caminho, embora silencioso, é profundamente transformador. Aos poucos, você se torna um referencial para quem está ao redor, sem discursos, sem imposições. Apenas pelo modo como você vive. Pessoas vão notar sua estabilidade, sua presença, sua coerência. E talvez elas perguntem, como você consegue manter a calma? E você saberá que a resposta está nas práticas diárias, nas escolhas internas, nos pequenos treinos constantes. Porque a paz não é algo que se encontra, é algo que se constrói, tijolo por tijolo, decisão por decisão, respiração por respiração. E é essa construção que te torna verdadeiramente livre. Livre para ouvir uma crítica e não se abalar. Livre para caminhar em ambientes tensos sem absorver o caos. Livre para ser você mesmo sem se moldar às expectativas alheias. Essa liberdade não tem preço, mas exige disciplina. A disciplina de se observar, de pausar, de escolher com intenção. E, acima de tudo, a disciplina de continuar mesmo quando falhar, porque haverá recaídas. Mas diferente de antes, agora você sabe como voltar. Você tem um caminho, um norte, um conjunto de princípios que não te abandonam. E isso faz toda a diferença. Isso é viver com propósito. Isso é ser estoico, mesmo em dias caóticos. Se esse conteúdo tocou algo dentro de você, se despertou a vontade real de mudar, de se tornar alguém mais firme por dentro, mais sereno por fora, então lembre-se, tudo começa com prática diária. Comece pequeno. Uma pausa antes de reagir, um silêncio intencional, um pensamento mais lúcido diante do caos. E dia após dia, você vai perceber que já não é mais dominado pelo mundo, porque agora você lidera a si mesmo. Se quiser aprofundar ainda mais esse caminho de autodomínio, recomendo que continue assistindo à playlist Sabedoria Estoica. Lá você vai encontrar reflexões, práticas e ensinamentos que podem transformar não só a sua mente,
mas também sua vida.